Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Trilha Espírita para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos dar sequência ao estudo do capítulo 21. Estudamos na segunda-feira passada, reconhece-se a árvore pelo fruto. Na quinta, estudamos sobre a missão dos profetas com nosso irmão Aristeu. E hoje vamos estudar sobre os prodígios dos falsos profetas. Então, para começarmos, eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa o significado de prodígio. Então, tudo que é excepcional, tudo que é extraordinário, incomum, então encaixa-se como o significado desta palavra prodígio. Então, prodígio dos falsos profetas. Vou ler aqui o item 5 do Evangelho para depois comentarmos. Diz assim no item 5: Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido no termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, pode sem dúvida derrogá-las se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito mau tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais radical para estas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. A causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploram em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmo o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhe aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Eu peguei para nos auxiliar nesse estudo uma obra Vida e Valores de Raul Teixeira. E aí lá no capítulo 18, o Raul aborda esse tema, Raul Teixeira,
E ele nos fala, já no princípio do texto, isso é uma entrevista que ele gravou para a Federação Espírita do Paraná em agosto de 2009. E foi transcrito, né? Foi feito um livro dessas entrevistas sobre diversos temas. Então aqui já no início ele vem nos falar que nas tradições judaicas já haviam os profetas. Então esses profetas no judaísmo antigo eram sensitivos, eram os médiuns, como chamamos hoje, ou os paranormais. Então ele diz que na Judéia se conhecia como profeta, na Grécia eram os pitonisos ou as pitonisas, eram indivíduos dotados de certa peculiaridade para registrar o seu diálogo com o espírito. Então naquela época já existiam esses que eram denominados profetas, que eram pessoas que tinham uma certa mediunidade, né, que elas conseguiam então anotar algumas coisas e comunicar-se com os espíritos, né, e recebiam as informações desses espíritos, que à época eram chamados, esses espíritos, de deuses, divindades, naquela época, ou mito, né, na antiguidade. E aí ele vai nos falar que se observarmos, hoje nós estamos de alguma forma rodeados, convivemos quase que diariamente com esses profetas, especialmente os falsos profetas. E tem vários exemplos muito simples e muito esclarecedores, como por exemplo quando ele fala no texto que nos deparamos com o falso profeta quando nós vamos na feira livre e encontramos lá pessoas que estão tentando vender os seus produtos a qualquer custo e acabamos por comprar aquela laranja belíssima que o vendedor nos fala que é dulcíssima. E quando nós chegamos em casa, tamanha é a nossa decepção quando nos deparamos com uma laranja totalmente ácida, totalmente azeda. Então também é uma forma de mentira, é uma forma de um falso professar, né? A pessoa está dizendo aquilo que não é verdade, ou seja, está mentindo. Então ele nos mostra também que muitos desses profetas, desses falsos profetas, nós encontramos, se observarmos nas ruas por onde passamos, nós vamos encontrar placas, cartazes, anúncios, né, em jornais, flyers, avulsos, anunciando pessoas com poderes mágicos para aproximar casais, para separar casais, para trazer a alma querida, a alma gêmea, né, resolver problemas financeiros, nos resgatar de dramas econômicos. Curiosamente, diz Raul, percebemos que esses indivíduos, homens ou mulheres, que oferecem tais serviços à sociedade, não resolvem os seus próprios problemas, os dramas de suas próprias vidas. Então, se analisarmos, a gente vai ver que todas essas pessoas que comercializam esses dons, todas essas pessoas que de alguma forma tentam obter vantagem sobre um dom que às vezes tem ou que supostamente tem, acaba que ela mesma entra num emaranhado de problemas que ela mesma não tem, né, a indicação correta a seguir, e às vezes está ali tentando enganar uma outra pessoa, cobrando para lhe dar uma receita infalível ou algo do tipo, né? Então, dramas financeiros, econômicos, afetivos, logo que eles estão pregando e propondo para os outros, não deixa de ser uma inverdade, uma falsidade. Então, também está aí um exemplo do que é um falso profeta. E aí diz Raul assim: não foi sem sentido que Jesus nos chamou a atenção para que tivéssemos cuidado com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médiuns, existentes em todas as épocas da humanidade. Muito interessante, né? Em todas as épocas, realmente, se formos analisar, em todas as épocas da humanidade existiram essas pessoas que de alguma forma encaixam-se nesse perfil dos falsos profetas. Pessoas que fazem mau uso da sua capacidade psíquica de registrar o mundo imortal,
de registrar esse mundo espiritual. E porque fazem mau uso desse dom, dessa aptidão, acabam por se fragilizar moralmente e abrir espaço para intromissão, intervenção de entidades nefastas, almas infelizes que desejam causar todos os tipos de perturbações na vida alheia. E aí ele diz também de tantas outros falsos profetas, até ele se refere no capítulo também sobre os nossos políticos que de alguma forma fazem isso, né? Quando da época da campanha vem até as pessoas mais pobres, vem fazer toda aquela visita e depois simplesmente some. Então, aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava prometendo para as pessoas não se cumpre. Então, de alguma forma também acaba sendo um falso profeta. Encontramos, é comum encontrarmos esse tipo de criatura onde quer que nos movimentemos. Então, assim, sempre estaremos cruzando com esses falsos profetas, né? É importante nós estarmos atentos. Ele diz assim, no finalzinho do capítulo, ele fala: encontramos esses falsos profetas em número exorbitante nas religiões. Cada um deles deseja garantir que tem acesso direto com Deus. Falam diretamente com Deus, sabem do que Deus quer e do que Deus não quer. Olha que interessante, né? E as pessoas tolas de todos os tempos acreditam piamente. Contudo, aprendemos desde sempre que entre a criatura humana e Deus só existe uma ponte: Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho da verdade, o caminho da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Porém, as criaturas que não têm intimidade com as lições de Jesus preferem dar ouvidos a quem esteja mais próximo: o religioso, o mistificador, o falso profeta. Vendem brinquedos dizendo que são instrumentos religiosos, ganham dinheiro das massas. Mas é preciso que estejamos muito atentos, porque eles fazem, né? São prodigiosos, até conseguem fazer, às vezes até curas, algumas coisas que, se nós não estivermos atentos, nos chama muito a atenção. Mas é importante observarmos, como disse o Evangelho, que à medida que nós nos esclarecemos, a gente percebe a diferença, percebe que aquele ali é um falso profeta. Então, se estivermos bem atentos e buscarmos a compreensão dos ensinamentos do Cristo, nós vamos perceber que Jesus cuidadoso quando nos chama a atenção. Tende cuidado com os falsos profetas, e complementa: se possível, eles enganariam os próprios eleitos. Se possível fosse, eles enganariam os próprios eleitos. Então a gente precisa estar atento, porque se nós estivermos atentos, não seremos enganados. Imaginemos se eles são capazes de enganar os próprios eleitos, o que não acontecerá conosco, que somos tão somente candidatos à felicidade. Que possamos estar atentos a esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, especialmente neste capítulo, que nos fala dos falsos Cristo e dos falsos profetas, para que possamos nos preparar, né, para que possamos compreender e de alguma forma nos proteger. É necessário que tenhamos o conhecimento. À medida que nos esclarecemos, a gente passa a perceber que tudo que essas pessoas desenvolvem nada mais é do que uma simples função, uma simples capacidade que ele desenvolveu, às vezes através de conhecimento, ou que supostamente diz ter. E aí nós, às vezes por invigilância, por falta de conhecimento, acabamos por dar crédito a essas pessoas que muitas vezes são tão necessitadas ou mais necessitadas do que nós da misericórdia divina, e um dia terão com certeza a oportunidade de se melhorarem. E como vimos no primeiro subtítulo, né, quando reconhece-se a árvore pelo fruto, quando nos diz que nós
Só conseguiremos efetivamente nos melhorarmos, a gente só conseguirá realmente dar bons frutos quando nós estivermos moralmente mais elevados. Então precisamos trabalhar a nossa moral, evoluirmos moralmente para que assim a gente possa dar bons frutos e assim também estar atentos e não deixarmos sermos enganados pelos falsos profetas. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo estudo.